Boa tarde a todas e a todos, né, que aqui a gente tem alguns homens. Então, pelo visto aqui que eu entendi, são representações de vários estados, né, não só do Distrito Federal. Então, vou falar um pouquinho aqui do Distrito Federal. No Distrito Federal, nós temos uma única delegacia de atendimento à mulher. Essa delegacia, pelo último relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito lá da Câmara dos Deputados, ela é considerada hoje a melhor delegacia da mulher do país. Além da delegacia da mulher, nós temos 31 delegacias diárias. Todas essas delegacias diárias têm uma seção de atendimento à mulher. Então, para vocês terem uma noção da rede aqui de enfrentamento à violência contra a mulher no Distrito Federal, além da Polícia Civil, nós temos 19 juizados especializados de violência doméstica, 40 promotorias de justiça, especializadas também em violência doméstica, uma Casa da Mulher Brasileira, onde lá consta um posto de atendimento da Delegacia da Mulher, e dentro da Defensoria Pública existe um núcleo de defesa da mulher, específico para essas situações. O que a Polícia Civil ela faz dentro dessa rede de enfrentamento? Ela é a polícia judiciária, é aquela polícia incumbida de juntar todos os elementos de prova para que esse agressor ele seja responsabilizado. E talvez seja a maior porta de entrada a essa rede de enfrentamento que foi criada com a Lei Maria da Penha. Então, hoje a nossa Lei Maria da Penha ela é a legislação mais conhecida no Brasil inteiro. Todo mundo sabe o que é a Lei Maria da Penha. E, a nível mundial, ela é considerada a terceira melhor legislação em termos de proteção à mulher. Nós temos aí Espanha e Chile, em segundo lugar, a nossa lei. E aí me perguntam por que essa lei, por que foi preciso surgir uma lei para proteger mulheres, se nós temos uma Constituição onde fala que homens e mulheres são iguais. Por que a gente tem que ter uma legislação, né? Os homens sempre perguntam isso. E aí é isso que a gente vai discutir um pouquinho, falando sobre gênero. A gente, quando nós paramos para olhar a situação das mulheres, nós observamos que nós avançamos em muitos aspectos, mas ainda há muito para se alcançar. Então, quando a nossa Constituição ela fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, é uma igualdade formal, mas que, de fato, no mundo material ela não existe ainda. E que uma violência contra a mulher ela tem características muito próprias, muito diferente. Uma lesão corporal que uma mulher sofre no âmbito doméstico é muito diferente de uma lesão corporal que ela sofre, por exemplo, num assalto na rua. Existe um contexto que envolve, né? Nós temos uma sociedade que ela é calcada ainda em parâmetros extremamente patriarcais, machistas, misóginos, e isso tudo é levado para o âmbito afetivo. Ou seja, a gente precisa falar um pouquinho de gênero, que hoje é uma palavra que está extremamente combatida, muito mal interpretada. Nós temos um Congresso extremamente conservador, que vem combatendo essa palavra sem entender o que é gênero, né? Gênero são, basicamente, a gente falando assim, muito peremptoriamente, é você identificar que, ao longo do tempo, as sociedades vão construindo papéis sociais, né? São construídos socialmente. Então, o que é ser mulher dentro da sociedade, o que é ser homem dentro dessa sociedade? Infelizmente, à mulher são dados papéis, por exemplo, de subordinação, de obediência, de tarefas domésticas exclusivas, de cuidados com os filhos exclusivos. E quando a mulher ela tenta romper isso, principalmente quando se dá a questão de condutas sexuais, a sua liberdade de se relacionar com quem ela quer, da forma como ela quer, a forma de se vestir, o que ela deseja fazer, isso é combatido, e combatido com violência, para que ela se adeque a esse papel que socialmente é constituído para ela. E a gente observa mesmo dentro do nosso país, né? Que é um país com dimensões continentais. Esse papel, por exemplo, no interior do Amazonas, ele é diferente, né? O que seja mulher lá, diferente do que seja mulher aqui na capital da República, por exemplo. E mesmo assim, nós aqui também sofremos preconceito e temos que lutar todos os dias. E por que se estabeleceu essa forma? A sociedade se organizou e os homens, a partir de questões
basicamente voltadas à propriedade, ao patrimônio. Eles começaram a entender que tudo aquilo que eles produziam, eles queriam ter conhecimento de quem iria herdar aquilo. Né? Os filhos, antes as sociedades eram matriarcais, não existia essa preocupação. A partir do momento que a sociedade ficou patriarcal, os homens começaram a exigir das mulheres comportamentos mais ligados à sua conduta sexual, ficar mais presos dentro de casa. E a gente observa isso desde a criação dos nossos filhos. Né? Até hoje ainda existe bem essa dicotomia na criança. Então, seja com os brinquedos, né? Muitas vezes aquele casal que decide dar, por exemplo, uma boneca para o seu filho homem, começar a brincar e entender que ele também vai ser pai, que ele precisa também saber como que cuida de uma criança. Isso é visto de uma forma extremamente preconceituosa. Então, a gente está dando sempre brinquedos que remetem a mulher, àquela menina, ao universo feminino, ao recato, ao lar, ou seja, ao fogão, é o ferrinho de passar, é a bonequinha. Ou seja, a menina ela se diverte ali em 10 metros quadrados. O menino não, nós damos sempre a bola, a bicicleta, o skate, ou seja, vá para o mundo, né, meu filho? O seu lugar é lá. Então, a gente precisa começar a avaliar isso, porque muitas vezes a gente não entende que a violência contra a mulher ela nasce desses papéis que são socialmente construídos. E quando a mulher ela vai de encontro a esses papéis, muitas das vezes é usada a violência para que ela se adapte de novo ao lugar que se espera que ela tenha. Então, eu trouxe um filmezinho que eu gosto muito de colocar para ilustrar mais ou menos o que a gente fala quando a gente fala de construções culturais e sociais desses papéis, do que seja ser homem e o que seja ser mulher. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Et quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une toute petite fille perdue quand tu n'es pas là. Bonjour, cher petit monsieur. Ah, bonjour Mme Raskin. Dites donc, je pourrais quand même penser à trouver une date pour la réunion de copropriété. Mais vous m'avez vu un peu là, toutes ces plantes Ça grimpe de partout. Et qui c'est qui les rempote Et qui c'est qui les coupe, hein Remarquez, je vous dis ça à vous. Mais c'est à votre femme que je veux parler. D'accord. Allez. Au revoir. Attendez, je vais vous aider. Merci. Vous allez pas vous en sortir. Ça va aller, merci. On a bien chanceux d'avoir un joli papa. Gardez pas le sourire surtout, hein. Bonjour Nissa. Bonjour. Hop là. Bien. C'est bien. Vous avez pas trop chaud avec ce beau temps? Non, ça va. C'est nous là? Oui. C'est votre femme qui veut? Oui, c'est... Elle est là. Non, non, elle est sortie. Vous savez Nissa, je veux pas mêler de ce qui me regarde pas, mais petit à petit, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous laisser enfermer? Non. D'abord vous avez rasé votre moustache, maintenant on voit même plus vos rouflaquettes. Je suis désolé de vous le dire Nissa, hein. Vous ressemblez à un enfant. Non, non. Mais vous êtes un homme. Oui. On est des hommes, d'ailleurs. Hein? Vous n'êtes pas un objet. Vous n'appartenez à personne. C'est très important ce que je vous dis là, Nissa. Hein? Mais c'est la loi, et puis Dieu, il protège comme ça.
toute seule? Connard, tu me payes des pipes, moi, hein? Des petites pipes à la chaîne, ça te dit, mon gars? Eh, t'aurais pas de petite pièce, s'il te plaît? Oh putain, c'est la journée du connard aujourd'hui! Ouais, ça va, hein. Oh, qu'est-ce que ça? Comment tu parles, lui? Oh, mais non! Mais tu crois que je te vois pas sur ta scène? Tu t'es vu dans ton petit cul? Dans ton petit Bermuda bleu marine, mon gars? Tu sais quoi? T'es moche. Et puis ça, mon gars, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que moi, il faut du bon mec. T'as compris? Vas-y, pédale! Vas-y, pédale! Connard! Samia, tu te dépêches ou quoi? Ah là là. Eh ben, en tant que chevaux de l'équipe, j'arrive au journal, là. Ah non, c'est pas vrai, encore une nana qui pisse. Les beaux gosses? Parce que je galère un peu avec mon antivol, là. Il a un bon petit boulot. Attends, je te rappelle. Tu l'as pisseux. T'as tissé comme une... Y'a un problème, là? Oh, il aime pas les coupes du monde, ça. Non, j'aime qu'on me foute la paix. Laisse tomber, c'est un cadeau, là. Je kiffe le gros. Mal Mais de quel droit vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? De quel droit vous me parlez comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Tu sais que tu m'excites. Tu me Pauvre conne. Il a dit quoi, cet enculé? Il est malade. Non, rien. Je viens de me faire emmerder par des bandes de branleuses. Oh, pourquoi tu nous insultes? Maintenant, tu t'excuses, ok? Tu m'offres te sauter ce que t'as de plus précieux, espèce de chien. Bon, venez, les meufs, on dégage, là. Laissez-moi partir. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Laissez-moi partir. Ta gueule! Regarde, issu, t'as chaud un peu. Là, il a les tétons qui pointent. Putain, il y a du patate! Mais tu me lâches pas! Je suis sûre que t'as une toute petite bête. Laissez-moi m'en aller maintenant. S'il vous plaît. Ta gueule! C'est la journée de l'homme. T'inquiète-toi! Je vous en supplie. En me menaçant toujours avec son cutter, elle a violemment baissé mon slip. Elle m'a pincé les parties. J'ai crié une première fois. Ensuite, elle a porté mon sexe à sa bouche. Elle a mordu. Cette fois, j'ai crié tellement fort qu'un voisin a fini par ouvrir sa fenêtre. Ce qui a fait fuir mes agresseuses. C'est bien ça? Oui. Vous relisez, vous signez en bas de chaque page. Tiens, il y a Jojo qui veut te voir. Hein. Ok. Ah tiens, ma puce, tu me ferais un café? Long, sucré, avec du lait. Tu vas t'en souvenir, tu crois? Je crois. Il te va bien, ce petit fut? Ah ouais? Ouais. Ah, merci. C'est fou, quand même. En plein jour, pas un seul témoin. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je pose des questions. C'est pas agressif. Ce serait dommage que je te colle un outrage, tu crois pas? À quoi tu joues, là? Mais t'aurais dû rentrer. Je te rejoins directement à la maison. Oh là là. J'ai rien compris, moi. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait, ces malades? Oh, je suis désolée, chaton. Mais c'était impossible de s'échapper de cette réunion. Décemment, je pouvais pas les planter. Cela dit, je crois que j'ai bien assuré. C'est vrai. Ah, je suis content, c'est bien. Oh là là. T'es carrément amoché. Je le refais. Emmène-moi à la maison, s'il te plaît. C'est bon, t'as fait tous les examens? Bon, on y va alors. Je suis carré loin en plus. Oh putain.
Oh putain. J'en peux plus de cette société de féministes de merde. J'ai l'impression que nos pères se sont battus pour rien, putain, c'est horrible. Quand je... Ouais, tu dis rien, Marion? Tu me fais marrer avec tes discours, là, de chien de garde. T'as vu comment t'es habillé? Bah, comme un petit allumeur, voilà. Ta chemisette, là, tes tongs, ton bermuda au ras du genou. Il a pété les plombs, je m'habille comme je veux. Bah, t'étonnes pas qu'on vienne t'emmerder, alors. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Me mettre une cagoule? J'ai pas envie de polémiquer, là, je suis fatiguée. Marion, qu'est-ce que tu fais? Marion! Chercher la bagnole, ça va me détendre. Salope! Vocês viram que tudo que passa ali são tipos de violência, de assédio que nós, mulheres, passamos diuturnamente, seja em casa, seja no trabalho, num atendimento numa delegacia de polícia, num hospital. Então, é muito fácil a gente falar que não existe discriminação, que não existe esses tipos de coisa quando a gente está olhando do lugar do opressor. Mas quando a gente se coloca no lugar do oprimido, como o filme que ele coloca, o homem no lugar hoje em que é constituída essa sociedade para as mulheres, a gente observa tudo que nós passamos diuturnamente. Então, é quanto a isso que a gente vem falar. Nós jamais queremos uma sociedade daquela forma, nem a que é hoje. A gente quer uma sociedade justa, de iguais e mais segura para as mulheres. É isso que a gente precisa. Então, falando um pouco aqui mais da lei, aquilo que eu falei para vocês, a Constituição ela fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas essa igualdade, ela hoje ainda é uma igualdade formal, que ela está na legislação, mas no mundo material, aqui no nosso dia a dia, a gente ainda não observa isso. E veio o artigo 226, que ele fala dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, que são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, acabou com aquela questão do pátrio poder que existia. E o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Foi a partir desse parágrafo 8º aí que a Lei Maria da Penha ela foi criada. Então, o Brasil gentilmente criou a lei? Não, todo mundo conhece a história da Maria da Penha, que foi uma pessoa, uma mulher, que por 2 vezes ela sofreu uma tentativa de feminicídio. Hoje ela está paraplégica. E quando ela observou que se passava o tempo e nada era feito, e aquele homem não era preso, e o processo dele não andava, e não existia nada, ela, com auxílio dos movimentos sociais, ela começou a movimentar vários organismos, inclusive organismos internacionais. E, a partir daí, houve essa CIDH, que recomendou ao Brasil, dentre outras medidas, que ela criasse uma legislação nesse sentido de proteção à mulher. Foram feitas várias audiências públicas, não foi uma legislação também da cabeça de um parlamentar, de uma parlamentar, né? Foram muitas discussões com movimento de mulheres, sociedade, até se sair esse texto hoje que eu falei para vocês, que é considerado uma das 3 melhores legislações mais avançadas que a gente tem no mundo. E por que ela é tão avançada? Porque ela não tem um olhar só repressor, só punitivo, né? A gente fala muito em repressão, mas ela fala na necessidade de uma atuação multidisciplinar para que a gente coíba esse tipo de violência, porque nós temos que pensar que, muitas vezes, a mulher ela permanece num ciclo de violência porque tem vários aspectos que circundam ali que precisam ser resolvidos, né? Ou uma questão emocional, ou uma dependência econômica, ou uma questão jurídica que ela não tem acesso a um advogado para ela poder fazer uma partilha de um bem, a regulamentar a guarda dos filhos, por exemplo. Então, é importante que ela tenha acesso a esses serviços.
E aí nós tivemos esse mapa da violência de 2015 e foi constatado que aqui no Brasil 10 mulheres morrem por dia, né? São vítimas dos seus, principalmente dos seus parceiros, 7 pelos parceiros. E mesmo aquelas que não sejam pelos parceiros, tem algum componente de gênero nisso. O feminicídio, ele coloca que a morte da mulher, quando ela acontece numa relação, né, doméstica ou familiar, ou também quando ela é morta em razão da sua condição de mulher. Então, aí sempre me pergunto, mas o que é isso, você ser morta porque você ser mulher? Porque se você analisasse aquele mesmo fato, um homem tivesse ali, ele jamais seria morto. Mas a mulher, porque é mulher. Por exemplo, uma profissional do sexo que é abordada na rua e ela acerta o programa, depois do programa, aquela pessoa, aquele homem decide que não vai pagá-la. E aí ele mata essa mulher, porque, como assim? As mulheres se sujeitam sexualmente aos homens. Como é que ela vai me cobrar por isso? Ou, por exemplo, a gente vê muito grupos de traficantes, né, grupos rivais. Esse grupo aqui, A, ele vai lá e mata a namorada do chefe da gangue B para atingir aquele grupo, porque aquela moça ela não é vista como uma traficante, ela é vista como um bem daquele grupo. E como as mulheres são objetificadas, ela é um objeto daquele grupo. E eu mato porque eu quero desmoralizar aquele grupo, falar que o meu é mais forte. Então, isso é uma condição de gênero também. E o Brasil é o 5º colocado nesse ranking mundial de homicídios femininos. Aí vem a lei e fala que qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que é isso tudo que eu estou falando para vocês, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, é considerado violência doméstica. A Lei Maria da Penha é essa aqui, 11.340, de 2006. Então, o gênero é isso, o processo pelo qual indivíduos que nasceram em categorias biológicas de machos ou fêmeas tornam-se mulheres e homens pela aquisição de atributos de feminilidade e masculinidade definidos localmente. Então, cada sociedade, ela define, dentro da sociedade, para você ser considerado um homem, o que você tem que ser, como que você tem que se vestir, o que você tem que gostar, como que você tem que se portar, e para ser mulher também. Quando você tenta sair um pouco desses padrões, você pode ser sujeita a qualquer tipo de violência para que você se enquadre novamente naqueles papéis que são pré-determinados naquela sociedade. E aí os homens eles sempre falam assim, mas quer dizer que mulher não bate, quer dizer que mulher não agride, quer dizer que mulher não xinga. Xinga, mulher bate, mulher agride, eu sou mulher, a gente perde a cabeça, tem tudo isso. Só que as pessoas precisam entender qual o contexto que uma mulher faz isso. E para a gente entender isso, a gente tem que ouvir isso aqui, porque é o relato de todas as mulheres que chegam na delegacia e registram diuturnamente ocorrência. Você já ouviu falar de algum homem que vive aterrorizado, temendo os ataques da mulher? Que seja abusado sexualmente por ela? Que tenha se isolado dos familiares e amigos por pressão ou por vergonha da situação que está vivendo? Que tenha perdido a liberdade de ir aonde quer, de trabalhar ou estudar? Que viva assustado por não conseguir proteger os filhos? Que se sinta o tempo todo humilhado e desqualificado, impotente e sem saída? Que viva pisando em ovos para não despertar a ira da mulher? Que seja totalmente dependente dos ganhos da companheira e, portanto, sem nenhuma autonomia? Que tenha perdido a autoestima e esteja destruído psicologicamente pela parceira? Que tenha medo de deixá-la e que acaba sendo morto por falta de proteção. Então, quando a gente entende isso aqui, a gente entende o porquê da Lei Maria da Penha. Por que é necessário uma lei para proteger as mulheres especificamente? Porque essa é a razão de ser que muitas mulheres permanecem nesse ciclo de violência. E por que as mulheres aguentam tanto tempo numa relação violenta? Porque muitas vezes também, principalmente nós que lidamos com a matéria, a gente tem que fazer vários cursos de capacitação, sensibilização, para a gente não fazer uma coisa que se chama revitimização institucional, que é a mulher vir, pedir ajuda, que a gente sabe que é um momento muito delicado, quando ela decide vir à delegacia e pedir ajuda, porque não deve ser nada fácil você sentar na frente de um estranho e você relatar sua vida íntima toda,
com riqueza de detalhes, e chorar, e reconhecer que as coisas não andam como você queria, e se sentir uma fracassada, não é fácil, e você falar assim, eu não acredito que você está com esse homem. Larga ele, parte para outra, vai ser feliz. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente, assim, aí as pessoas falam, não, mas se ela está lá é porque ela gosta, ela está tendo alguma coisa, algum benefício. E aí a gente precisa entender que já foram feitas pesquisas e que o maior de todos os riscos que a mulher corre, o momento que ela corre mais risco é justamente quando ela decide romper aquela relação. É o momento de maior risco e ela tem consciência disso. Procurar ajuda é vivido com vergonha e gera muito medo. Né? Nós somos seres humanos, então cada um de nós temos nossos valores, sejam familiares, sejam religiosos, culturais. Nós somos educadas desde cedo de que, além de termos que ser casadas, viver numa conjugalidade, nós somos a responsável pela harmonia daquele lar, a harmonia daquela família. Então, você ir a uma delegacia é como se você falasse, eu sou uma fracassada, eu não consegui manter minha família, manter meu lar, manter meu casamento. E isso é muito complicado. Sempre resta a esperança de que o marido mude de comportamento, lógico. Aquilo é uma relação que também tem afeto. A gente também não pode esquecer. Não é uma relação só violenta, é uma relação que é construída com afeto e com que eu falo do patrimônio emocional, que você constrói numa relação. Né? Você tem momentos a recordar, muitas vezes você tem filhos ou tem pessoas ali do afeto de vocês. Então, você fica sempre assim, não, perdeu a cabeça agora, mas ele vai mudar, eu vou ficar aqui mais quietinha, não vou provocar, isso vai mudar, é só um momento, isso vai passar. A vítima, muitas vezes, está isolada da sua rede de apoio. Essa rede de apoio que a gente fala são familiares, amigos, vizinhos, igreja, sindicatos. O que acontece? Um dos primeiros sinais do abusador, né, do agressor, é justamente ele começar a implicar com todas as pessoas dessa rede de apoio da mulher, ao ponto que ela já não se relaciona mais com ninguém. Então, ela era de todo final de semana na casa dos pais, ela não passa a não ir mais. Vai uma vez a cada 2 meses. Não tem mais amigos, tranca a faculdade, não frequenta mais a igreja que ela gostava, ou seja, ela fica completamente isolada e cada vez mais vulnerável, cada vez mais fragilizada. Nossa sociedade ainda está despreparada para lidar com esse tipo de violência. Diante disso tudo que eu falei para você, não é uma violência fácil de se tratar e de entender. Ela é vista ainda com muito preconceito e muitos estereótipos. Concretamente, há muitos obstáculos que impedem o rompimento. Foi esses todos que eu falei para vocês, que é essas questões jurídicas, familiares, patrimoniais, muitas vezes, dependência emocional mesmo. A gente vê muitas mulheres lá que têm um emprego, que têm um nível econômico melhor do que o marido, e mesmo assim não conseguem sair dessa relação. E algumas mulheres dependem economicamente. Então, essa situação é a situação que eu diria que é a mais delicada. Então, isso, deixar a relação é um longo processo. Ao perceber a necessidade de escapar da relação violenta, a mulher tem um longo caminho a seguir. Prepara-se afetivamente para o desenlace, prepara-se com segurança para a fuga, prepara-se economicamente. Essas iniciativas podem levar anos, principalmente se a mulher não contar com nenhum apoio. Esse esforço envolve idas e vindas, avanços e recuos, tentativas e desistências, acertos e erros. Não se pode culpar a vítima, nunca. Essas oscilações são típicas de quem está em situação de violência. O maior desafio é ajudá-la a encontrar saídas e vencer as dificuldades e hesitações. Nós, lá na delegacia, não raro, nós encontramos uma mulher que, por exemplo, a gente está registrando na 10ª ocorrência envolvendo aquele casal. Então, a gente faz algumas orientações. A nossa orientação, por exemplo, dessa mulher tem um plano de segurança. O que é isso? Ela ter cópia de documentos no lugar seguro, cópia da chave do carro, da chave da casa, ela ter algum dinheiro, ela ter um pouquinho de roupa em algum lugar se ela precisar fugir. Isso é importante, porque é comum também esse agressor rasgar todos os documentos dela e das crianças para que ela não saia, trancá-la em casa, manter em cárcere privado. Então,
E isso é importante, as pessoas que estão em volta, ela ter um celular, um telefone que ela passe a acionar, e a pessoa saiba que se ela acionar é porque ela está em perigo, ela está precisando de ajuda. Essas coisas todas, esse é o nosso papel. Porque nós não sabemos e não podemos determinar o momento que essa mulher vai conseguir sair de uma relação violenta. Esse momento, esse time é dela. E isso precisa ser respeitado. E aquilo que eu falei um pouco para vocês, do ciclo da violência, que também, nessas situações onde você vê, por exemplo, 10 ocorrências, você observa muito facilmente isso, que é essa primeira fase, que é esse acúmulo de tensão, onde tem essas agressões verbais, discussões. A mulher, ela costuma pisar em ovos, ela fica com medo de irritar, ela tenta amenizar, não, eu vou ficar calada, não sei o quê, estou vendo que ele está nervoso. A segunda fase é a fase da explosão, quando acontece, de fato, a violência. E logo em seguida, depois da explosão, o agressor vai lá, ele pede desculpas, ele dá flores, faz declaração de amor, ele promete que vai mudar. Vem a vizinha, vem a mãe, vem a sogra. Poxa vida, não faz isso com ele, você vai acabar com a vida dele, ele vai perder o emprego, né? Ele é um homem bom, ele trata bem os filhos. E a mulher se sente profundamente culpada por ela ter tomado qualquer atitude com relação ao registro da ocorrência. Não raras vezes, quando ela é chamada em juízo para audiência, ela desiste de todo o procedimento. Aqui é um pouquinho da lei, né, que eu falei com vocês, que é essa lei que foi criada a partir daquele artigo da Constituição e que ela estabelece esses mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela traz como inovação, ela definiu os 5 tipos de violência: violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, tá faltando, violência física, né? Lembrando, violência física não é só aquela que deixa marcas aparentes. Então, por exemplo, um puxão de cabelo, um empurrão, um beliscão, isso é violência física e na nossa legislação ela é considerada uma contravenção, que é a via de fato. Violência sexual, patrimonial, moral, é porque ali ela já me falou que falta 1 minuto para acabar, gente. Aí vou passar rapidinho aqui. Aqui eu passei o texto da lesão corporal, Código Penal. Acho que... E essa aqui é a nossa delegacia, ali tem um e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, pedir qualquer informação, mesmo quem não seja daqui, por favor, fiquem à vontade. Tá? Muito obrigada.